Oi, gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá. E finalmente começar esse negócio das finanças, vamos mudar essa história das nossas vidas, essa crise financeira não vai ter mais. Vamos nos organizar, então eu tô aqui para ajudar vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Gisélia. Eu vim aqui no grupo através da Welline, né, que era minha parceira lá no 10 em 1. E a gente conversa muito sobre essa questão de finanças. E segundo algumas pessoas, eu sei um pouco a mais, mas acho que é por conta de eu seguir esses influências e tentar entender e buscar fazer as coisas, né, da forma correta para a gente conseguir evoluir e ter as coisas que eu quero ter. Só para contar um pouquinho da minha história, então, na verdade eu comecei a seguir a Natália já tem uns 5 anos, eu acho, desde quando ela começou o canal dela. Lá atrás eu sempre senti essa necessidade de entender um pouco de finanças, porque eu sempre tive essa dificuldade. Sempre morei de aluguel, sempre tive o perrengue para pagar as contas, sempre ficava naquela agonia, naquela ansiedade no final do mês. Eu nunca fui uma pessoa muito endividada, sempre honrei minhas contas, graças a Deus. Mas eu sempre tive aquela frustração de, ai meu Deus, chega no final do mês, tem que fazer as continhas. E eu também torrava tudo que tinha, né? Não tinha esse negócio de poupança, não. Era o que tinha, eu torrava. Então não sobrava nada. Então como é que eu conseguiria fazer as minhas coisas? Como é que eu conseguiria comprar minha casa própria? Como eu conseguia ter meu carro? E fazer as coisas que eu queria fazer, né? No dia a dia que você quer fazer. E eu ficava com aquela frustração, aquela agonia. E aí a primeira vez que eu vi falar alguma coisa sobre esse assunto, eu me lembro até que foi o Gustavo Cerbasi. Inclusive, a Natália fala que ele é mentor dela, né? Porque foi o Gustavo Cerbasi que começou um pouco essa história de influência sobre essa questão de finanças. Eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem com ele, acho que foi na Globo. Eu vi uma reportagem dele falando sobre café. Ele falando assim, sabe quanto vira para você aquele cafezinho de R$ 3 que você consome todo dia? Que você vai ali na cafeteria e você consome? Você sabe quanto isso vira no mês? Você sabe quanto isso vira em um ano de despesa para você? Você sabe quanto vira isso de despesa para você em 10 anos? E eu fiquei pensando naquilo. Falei, pô, eu falava assim, e ele falando de finanças, explicando quanto você economizava, o que era bom para você isso, e eu ficava assim, você tá doido que eu vou deixar de tomar meu cafezinho precioso que dá aquela coisa no seu dia, né? Aquela sensação, gosta de falar assim, poxa, é gratificante eu tomar meu cafezinho do dia para poupar por causa de R$ 3. Eu ficava assim pensando, falei, vou fazer essa porcaria nada. Falei assim, e quando eu vi isso, eu ficava pensando assim, deixa pra lá isso aí. Isso é coisa de gente mesquinha, de gente mão de vaca. Sabe aquelas pessoas que guardam o dinheiro debaixo do colchão e não vive economizando a vida toda para viver no futuro? E aí o que acontece com essas pessoas que guardam no colchão? Fica guardando, não consome, não se diverte, não vive a vida e fica guardando com aquela mãozinha de vaca assim segura para pagar qualquer coisa. E aí depois morre no dia seguinte. Eu ficava pensando assim, eu falava, você tá doida? Deixa a vida me levar. Vou ficar vivendo essa frustração aí todo esse dia, deixa eu curtir a vida. E aí, nesse meu curtir a vida, né, você sabe, torrava tudo, então não sobrava nada para fazer nada para o futuro. Não tinha, era tudo aquela coisa assim, ó, contada, naquele sufoco para não faltar para pagar as despesas que precisava. E muitas vezes correndo por aí para poder, né, fazer o dinheiro virar para poder pagar as contas. Então sempre foi assim, e eu sempre morei de aluguel, morava, né, de aluguel, e aí vivia essa vida frustrante que você falava assim, eu, por exemplo, sempre tive o sonho de ter a casa e fazer a casa, você sabe, quem vive de aluguel sabe como é que é difícil. E eu sempre vivi de aluguel, correndo de um lado para o outro, pulando de casa em casa, porque era aquele sufoco, né? Chegava no final do contrato, depois de 3 anos de contrato de aluguel, tinha que aumentar o aluguel, a gente saía correndo para procurar o outro, porque já não dava as contas para pagar por conta daquele aumento que ia ter. Então eu brinco que eu era nômade, porque eu ficava pulando de galho em galho e não conseguia, sempre morei em vários lugares por conta disso. E você sabe,
é aquela coisa de frustração, né? Porque você mora numa casa que não é bem aquilo que você queria, mas é o que coube no orçamento. Você quer fazer uma melhoria, mas não faz na casa, que fica pensando, pô, para que eu vou gastar meu dinheiro agora fazendo melhoria nessa casa, colocando isso e aquilo, sendo que vai ficar pro dono, não vai ser meu. Aí você fica, não vou gastar o dinheiro com isso. Aí você vai protelando, vai vivendo aquela vida, aquela coisa, né, toda. Então eu sempre tive isso. Aí eu comecei a procurar coisas, procurar assuntos sobre isso na internet. E quanto mais desenvolveu a internet, mais foi surgindo influência. Então tinha o Gustavo Cerbasi, tinha a Natália, agora tem muitos mais, tem outros por aí. E o Gustavo, assim, ele era bom, mas ele era muito aquele didática de professor. Hoje em dia ele já melhorou bastante, porque acho que por conta dessa dinâmica que é hoje na internet, né? Então ele melhorou bastante, mas o conteúdo dele era muito aquela pragmática de professor, sabe? De faculdade. Então eu não me identificava tanto com o assunto com ele, mas entendia, comecei a entender por ali. E a Natália não, a Natália tem esse jeito despojado, já é uma forma mais clara de falar, eu gosto muito do modelo dela e eu me adaptei e me identifiquei com ela. Então acho que vocês, assim, têm que procurar quem que você se identifica, a forma de entendimento que é mais prático para vocês. Tem vários influenciadores que falam sobre finanças por aí, tem o Gustavo Cerbasi, a Natália Arcuri, tem o Primo Rico, tem a mocinha, a menina que faz parte do nosso grupo também, eu vejo bastante o conteúdo dela, ela é bem legal de entender, é bem prática, chama o blog dela, blog não, o Instagram dela chama Flávia Ricamente. Então, tem bastante aí, vocês têm que verificar qual é o que se encaixa mais com vocês. E o que eu vou tentar fazer com vocês é isso. Vamos tentar seguir um pouco da prática desse livro. Tem o outro livro também dela. Esse aqui acho que ela lançou o ano passado. E tem o outro livro dela que foi o que eu mais segui. Inclusive, eu não tenho ele aqui porque eu já doei meu livro. E uma prática que eu tenho muito eu gosto muito de dar livros de presente. E um dos livros, pode apostar, um dos livros que eu mais dou de presente é esse livro da Natália, o outro, né? Esse aqui ainda não cheguei a dar para ninguém. Eu gosto de dar ainda mais para aquelas amigas, você sabe, né? Tem aquelas amigas que são consumistas, que não guardam nada também. É para elas mesmo que eu vou lá falar assim, o que eu vou dar para melhorar a vida delas e que seja uma coisa legal. É o livro, eu sempre dou esse livro. Pode apostar que meu primeiro pensamento é dar um livro e quando eu vejo que a pessoa é assim, é o livro que eu dou de presente. Acho que é uma coisa útil. E então, a gente vai seguir um pouco, assim, eu vou adaptar, na verdade não vou seguir 100%, vou adaptar na forma que eu fiz pra mim, que deu certo pra mim, porque assim, eu vou dizer pra vocês, eu não consegui, os passos que ela faz aqui são passos de, todo dia tem uma tarefa, e muitas vezes pelo dia a dia, pela correria, pelo trabalho, né? Você não consegue seguir muito assim 100%. Então eu adaptei e fiz meio que por semana. Semanas eu vou fazendo e vou nas coisas que, vamos dizer assim, eu fui no que é meu calo, né? Que é o meu calcanhar de Aquiles mesmo. Então fui nesses pontos que eu acho que é os pontos que mais têm efeito. Então eu comecei a adaptar as situações e fui fazendo e deu certo para mim. Por isso que eu tô aqui tentando ajudar vocês. Eu não sou rica ainda, mas eu brinco que eu falo, não sou rica ainda, porque eu vou ser rica nessa encarnação. É nessa encarnação, eu não vou deixar para a próxima. E é isso que eu quero de vocês também. Que minimamente a gente, nesse momento que a gente está junto e a gente vai começar a estudar junto isso, eu vou apoiar vocês no que eu puder apoiar e o que eu não souber eu vou tentar procurar e ajudar vocês, né? Mas eu quero que vocês também tenham esse pensamento, que pense positivo, que pense, degrau em degrau, de passo em passo. Se você está com dívida, a gente vai pensar como organizar a dívida. Se você está com muita despesa, vamos organizar as despesas. Você vai ver, quando você consegue começar a fazer essas coisas funcionarem, você fala assim, pior que dá certo mesmo, que foi esse meu sentimento. Quando eu comecei a ver resultado nisso, que eu comecei a fazer os negócios certinho, não é de um dia para a noite, gente. Isso não adianta que não vai ser um dia para a noite. Mas você começa a ver os resultados e fala, não é que dá certo mesmo? Não é que tem luz no fim do túnel? Você começa a ver, você fala assim, dá para ser, e é verdade, funciona. Aí você começa a fazer as coisas, você vai ver que a vida vai fluir, que as coisas vão acontecer, que você vai começar
a pensar naqueles sonhos que você tinha. Ah, eu tenho um sonho de ter um carro assim. Que é possível se a gente se organizar. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu me organizei e até acho que eu já contei isso para a Welline. Eu consegui me organizar, hoje eu já estou fazendo investimentos, eu já estou no porque tem fases, né, de investimento. Eu comecei lá do começo, eu fui juntando moedinha, eu sempre fui aquela pessoa que juntava moedinha no cofrinho, eu fui do cofrinho, eu fui da poupança, eu fui do Selic, eu fui evoluindo aos poucos, conforme eu fui entendendo como é que funciona o negócio, eu fui evoluindo. Hoje eu já estou fazendo investimento, já comecei no final do ano passado a fazer investimento nas ações e eu estou já fazendo que tem fases de investimento. Você tem aquele fase que você é conservador, tem o moderado e tem o de risco. O de avançado que eles chamam de, acho que é alto risco. Eu já estou nesse nível do alto risco porque eu já estou investindo um pouco mais já estou tentando aportar um pouco mais. Mas isso é um passo lá para frente. Vamos organizar primeiro a nossa casinha aqui dentro, a baguncinha que a gente pode, eu não sei qual é o nível que vocês estão aí, né, da organização. Eu vi que vocês responderam o questionário. E aí o próximo vídeo que eu vou passar para vocês, acho que eu fiquei até muito longo esse, mas era mais para apresentar e falar como é que a gente vai seguir, tá? Então o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês sejam, na verdade isso aqui nada vai funcionar se vocês não acreditarem, se vocês não se dedicarem a fazer. Vocês têm que fazer, é por vocês, não é por mim. É o que vocês vão ter que ser sincera com vocês, que às vezes eu sei, eu também tive isso, algumas perguntas que tinham lá pra gente fazer, eu ficava assim, o que é isso aí? A gente mesmo se auto-sabota, não é nem os outros, você não vai mostrar isso pra ninguém, mas você mesmo lá pegando seu caderninho e fazendo as zonas, você fica assim, não é bem assim, eu não gasto assim com isso. Eu tinha esse no começo, mas eu fui honesta comigo e fui fazendo. E fui fazendo e conseguindo fazer. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês peguem um caderno, separem um caderno ou como é que fala? Naqueles cadernos de fichário e matéria, ó. Eu faço assim, eu coloco no caderno, eu uso esses cadernos, essas folhas que eu acho que é mais prático, porque eu vou anotando. Ou então um caderno, vocês é que sabem como vocês querem fazer. E vai anotando as tarefas, vai anotando as atividades que vocês têm que fazer. Muitas tarefas às vezes não dá para fazer assim. Algumas são de respostas, simples, outras vocês têm que caçar as coisas, pegarem as coisas para fazer mesmo, separar e dedicar um tempinho. Então é importante que vocês sigam esses passos. E aí nos próximos vídeos, aqui foi só mais para me apresentar e falar. Peguem a caneta, peguem o caderno e anotem tudo. E o que você não conseguir fazer hoje, você faz amanhã e vai fazendo. É seu, é você com você. A sinceridade de você organizar as suas coisas, você tem que ter isso em mente. O que você quer, qual é o seu objetivo, por que você está fazendo isso. Qual é a diferença que você quer fazer na sua vida, você arrumando, imagine, você tem que pensar, eu arrumando isso, eu deixando de ter essa dívida, ou eu compreendendo que eu tenho essa dívida e quanto tempo eu vou ter que pagar, o que eu vou ter que economizar para pagar ela cada vez mais rápido, isso faz toda a diferença e você sabe onde você vai chegar. E você tem que pensar muito nisso, tá bom? Isso, então foi só para me apresentar para vocês. Nos próximos eu vou tentar gravar já falando das atividades. Eu não sei se vocês querem fazer também, eu me disponho no final de semana, no sábado, para fazer uma videoconferência com vocês, pode ser no Zoom ou pode ser por aqui mesmo, eu não sei quantas pessoas dá para fazer por vídeo, conferência no WhatsApp, mas a gente pode tentar fazer também, para a gente tirar dúvidas em conjunto, ou então vocês mandar no grupo, é o que vocês acharem melhor, tá bom?